Nós vamos respirar bem profundamente e nós vamos nos sintonizando, buscando essa sintonia, essa harmonia, com todos esses espíritos que tanto nos auxiliam. O Luiz, Eliamar e todos os espíritos que estudam junto conosco, para que assim possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com fé, harmonia e muito amor. Graças a Deus. Lição Áurea. Capítulo 21. Capítulo 21. Antes de começar, aqueles que estão escutando a gente pelo YouTube, por favor, dê um like, assim ajuda a divulgar o nosso trabalho. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transitados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Vamos lá? Algo nesse capítulo, nessa página, é a visitação, né, ao segundo andar, ainda continua. Essa página não tem nada. Alguém, alguma coisa? Olha como vocês não estão curiosos para... Ah, tinha certeza Quem que é? não. Doutora Exato. H. É que eu Ó. não entendi. Doutor H é uma pessoa que os familiares... É o espírito, né? É um espírito, É o espírito. e os familiares ainda estão encarnados. Então, não pode ser falado. A gente começou a fazer um monte de pesquisa aqui, mas a gente não chegou a uma conclusão definitiva, né? Talvez seja Herculano Pires. Talvez. Mas pelas datas que aparecem ali... Com ele. Oi? Ele ficou tão espantado de encontrá-lo no segundo É. andar. É verdade. Eu não entendi, eu achei que era alguém já que tinha livros, que alguém mais. Mas tem, Mas né? é, O Herculano Pires tem um tem. monte de livros. Tem um monte. Eu nunca Depois ouvi eu falar dele. publico no grupo... Pires, Isaurinha, não é de Tietê lá? Hã? Tá O Herculano fechado Pires? o microfone. Ah, é. Ela deixou... Tá É fechado. de Tietê. Herculano? Abriu. Aí. Ah, tá. Eu nunca ouvi falar dele. Eu ponho a biografia dele lá, mas olha, gente, a gente não tem certeza, tá? É só especulação. Por que ele não pode colocar? Porque quando o Chico falou de Humberto Campos, a família foi e processou. Aí, cada vez que Chico falava de Humberto Campos, ele falava do irmão X. Certo. Aqui nesse livro, no caso, fala Doutor H, porque ainda tem familiares encarnados, é isso? Muito provavelmente é isso. Tá? Ah, tá, entendi. E às vezes, assim, que nem André Luiz. André Luiz não quer falar quem ele foi. Qual é o nome dele real? Qual o nome dele real? Também, gente, para que vai... Ele não é André Luiz? Eu também não sabia disso. A gente não conhece? André Luiz, Olha. como que é? Carlos Chagas, não é isso? Outros, Oswaldo Cruz, e assim. Um dia, quando a gente chegar lá, se a gente tiver possibilidade de chegar, a gente pergunta. Mas ninguém fala do Toninho que atendia lá na esquina, né? Ninguém fala que ele é o doutor Toninho que atendia nessa Pois esquina. é. Sempre avulto, né? Verdade. Você vê como que a gente gosta de vultos, né? As pessoas se comunicam. A gente quer referências, né? Nossa, é tudo sempre autoridade. bom, né? Sei lá. E aí, quando a gente chega lá, a gente não tem nada. Toda essa pompa fica aqui, viu? Mas o irmão, mas eu tinha certeza, a gente já tinha se preparado, por isso que o Sérgio foi fazer conta, foi buscar, foi fazer tudo, já soubemos.
Deixar bem Gente, claro, eu falei Herculano Pires, mas A gente não tem não certeza. tem Não tem certeza, não tem como certeza. ligar. É só pelo que ele falou aqui na história, né? Uhum. certo. Eu tenho no final da página 177. É um Então, parágrafo que começa assim: não resisti à prova e cometi as mesmas falhas. Acharam? tá Achei. bem? Sim. Aí é a continuação Ah. desse parágrafo. Nós, espíritas, precisamos rever algumas concepções sobre o que nos espera após a morte. Ao imaginarmos que quantidade de realizações é sinônimo de vitória, cometemos grave erro Conceitual, né? conceitual. Em nome das crenças que acalentei, semeei o joio em diversas oportunidades. Então, novamente, a gente já falou isso em algumas oportunidades, né? Não é o volume de trabalho que você realiza que vai dizer se você vai estar bem ou não no plano espiritual. É o volume de trabalho que você realiza consigo mesmo, na sua busca do autoconhecimento e da transformação. Ajuda você trabalhar e realizar bastante coisa para fora? Claro que ajuda. No sentido em que quando você faz isso, e se você está aberto ao aprendizado, você está fazendo esse trabalho e está aprendendo para o seu próprio crescimento. Mas quando a gente assume uma atitude arrogante, ou seja, e você diz que aquilo que você sabe, aquilo que você faz já é o suficiente, você não aprende nada com aquilo que você está fazendo pelo outro. Então, vai realizar muito trabalho, muito importante, bastante tapinha nas costas, mas você continua no mesmo buraco que você estava antes de encarnar. Não tem muito o que falar. Então, é só respirar mesmo, porque é verdade. Nossa, todo mundo ficou quieto. Olha lá, todo mundo sério. Mas é uma gente coisa tá importante pensando. a gente perceber, né? Que a gente foi educado, desde que chegou na doutrina espírita, que o espírita tem que trabalhar em favor do... Na realidade, primeiro deviam ensinar para a gente que a gente tem que trabalhar em favor de nós mesmos. E quando a gente aprendeu o suficiente, a gente trabalhar em favor do próximo. Eu não estou pregando aqui que trabalhar não é bom, não, é excelente. Mas a gente tem que estar sempre focando o nosso pensamento no que eu posso aprender com isso para o meu próprio crescimento. Mas eu vejo isso, sabe o quê? Uma dificuldade que nós temos, sabe do quê? De interpretação. Porque, ó, no meu ponto de vista, tá? Porque os dois maiores mandamentos, aquilo que Jesus trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se eu preciso amar o próximo, eu preciso amar a mim mesmo. Porque senão eu não vou amar. Como que eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Verdade. Só que a gente não analisa, a gente não para analisar, fazer essa interpretação. Aí a gente traz essa crença, que a gente tem que... o próximo primeiro, sempre o primeiro. Ó, tá lá no mandamento. Não, mas presta atenção no mandamento. Para o próximo como a si mesmo. Então, se você não se ama, Você não vai amar o próximo. você não vai amar o próximo. Você vai estar fazendo uma atividade, né? E aí tem a ver com o próximo trecho que eu anotei aqui, nesse mesmo parágrafo. Amei muito, é verdade. Todavia, dirigi meu amor para casas e valores perecíveis. Mesmo o livro espírita, esse tesouro inestimável, é apenas um recurso de crescimento. Apenas o bem eterno permanece na intimidade. Ou seja, nós estamos fazendo o estudo de um livro aqui, não é verdade? Um estudo que tem falado muitas coisas para nós. Verdade. Mas esse estudo é apenas um recurso de crescimento. Somente aquilo que a gente aprender aqui e transformar no nosso entendimento, no nosso coração,
na nossa mudança pessoal, é que vai ficar para a eternidade. Senão, vai se perder como um monte de leitura que a gente já fez até o momento, que a gente não se lembra nem do texto e nem do livro que a gente leu. A gente sabe que leu alguma coisa em algum lugar, mas, sabe, o que a gente precisa é transformar isso em mudança interior, né? Tá bom, muitos de vocês nunca trabalharam em casa espírita, né? Nunca foram trabalhadores. Então, muitas vezes fica difícil de compreender o conceito daquilo que a gente está falando na questão do trabalho, das regras, né? Esquece do próximo. Como vai esquecer do próximo? Esquece, gente. Quando a gente fica muito apegado à regra, a gente esquece do próximo. E a função principal da regra. A função principal da regra é atender cada vez melhor o próximo. A gente não faz isso, a gente está aplicando a regra para nada, né? É porque você já imaginou? Chega uma pessoa para falar com você, aí você fala assim, olha, eu tenho que fechar a porta. Eu tenho que sair, o centro vai fechar, vamos. Como que tá essa pessoa? Como que ela vai se sentir? Aí você fala, mas poxa, e aí? E aí que tem um monte de trabalhador. Todo mundo é capaz. Ou tira um de lá para fazer, então fica você, faz e ajuda. Ah, ele não vai escutar a palestra, mas ele vai falar. No outro dia que ele estiver mais calmo, ele escuta a palestra. Né? Porque era aquele tempo que ele precisava. A gente vê alguns livros que contam que muitas vezes a espiritualidade trabalha intensamente para aquela pessoa ir no centro uma vez só, para escutar aquela palavra, para ter aquele acolhimento naquele dia. Depois ela não aparece nunca mais. Mas ali houve uma Mas ali semeou. semeadura. Entendeu? Tem uma história de Chico, eu não sei exatamente os detalhes, eu vou falar conforme o meu entendimento, mas os detalhes estão na história. A sua essência. Diz que o Chico estava indo para trabalhar e estava atrasado. E aí, uma mulher começou a chamar, seu Chico, seu Chico, seu Chico, por favor, seu Chico. E aí ele falou assim, nossa, eu estou atrasado para o meu trabalho, eu vou embora. Vou fingir que eu não estou escutando. Aí Emmanuel foi lá e deu uma puxão de orelha nele, falou assim, para e escuta. Para e escuta. E aí ele parou e escutou a mulher conversou com ele. Mas aí ele foi pro trabalho, né? E quando ele estava indo embora, o Emmanuel falou para ele, olha para trás, veja o que está acontecendo. E aí quando ele olhou para trás, ele viu que da mulher saía energias sutis na direção dele, né? É isso que a gente precisa fazer, né? Sei lá, ele tinha a regra para chegar no horário de trabalho, mas ele escolheu, né, acolher a mulher. E ele foi recompensado por isso, mesmo não precisando ou não querendo essa recompensa, né? Não necessitando. Algo mais? E não. Mas eles não escreveram nada? Não. Você pergunta. Eu acho que acabou a caneta marca-texto deles e eles não conseguem marcar. Não, eu coloquei aqui aquela frase de Jesus, né? Mas eu não lembro aonde que ele fala. É que ele fala que é para fazer aos outros aquilo que nós queremos que os outros nos façam. Então, nas entrelinhas do que está escrito na doutrina ou no evangelho, é para cuidar da gente primeiro. E depois quando na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, está sempre virado para nós. A gente só vai poder amar o outro se a gente amar a nós mesmos. É que não dá para amar o outro se a gente não ama a gente. Exatamente. Lembra, né? Exatamente. Lembra que o outro é o reflexo do que a gente é. É isso? A gente vê no outro o nosso reflexo. É isso? Então, quando a gente tenta ajudar o outro, na verdade, a gente está tentando ajudar a gente. E a gente nunca percebe isso.
E assim, por que que a Verdade. gente está tentando ajudar a gente? Porque em algum lugar, tá? A gente já passou por algo parecido. Não igualzinho, com todas as vírgulas, mas em algum lugar da nossa existência, a gente já viveu isso. E aí a gente precisa do quê? E desse, a gente sabe. Então, o que que a gente queria naquela época? Parece que vem. E aí, não, eu queria isso, então eu vou lá, eu vou fazer, eu vou conseguir colocar. Né? E aquela coisa assim, é que nem o perdão. Para quem é o perdão? Para aquele que nos ofendeu ou é para a gente? Pra gente. É pra Pra gente. Para nós. O grande ato do perdão é para nós. Porque a gente começa assim, como eu me coloquei, eu me permiti isso. Como eu pude ser tonta, pude ser tosca, e a gente vai. Aí começa, desce toda aquela. E o grande perdão é nosso. A gente aceitar que a gente é desse jeitinho mesmo. E o outro, a gente vibra. Algo mais? Bem, já que o Eu pessoal... marquei, Pode Tem na falar, Silvia. Pode falar, eu marquei Silvia. aqui, né? Estou eu, Marcondes, livre para o recomeço e não tenha dúvida, apesar das lutas da consciência. Não achei Então, onde está isso. é na página. Bom, no meu é 225, mas no de vocês é na 175. É quase no final. Nós estamos no 178. Ó, o Sérgio leu, todavia dirigi meu amor, é lá embaixo, regozijo-me, aí depois, mas aqui estou, Marcondes. Ah, tem Que aí, aqui. Ah, tá. é, no meio, é quase no final da página, faltando Regozijo-me em saber que ainda. Tô nessa vendo. condição, sou reverenciado, né, por tutores maiores com créditos imorredouros. Mas aqui ele diz que está ali e ainda recebe a misericórdia divina, apesar de não ser merecedor, né? Ele ainda Então, e por que isso? Porque quando ele se viu fora, né, em espírito, né, em perispírito, que ele está ali, ele viu que talvez ele pudesse fazer mais. Ele conseguiu amou. compreender, ele fez os livros, ele fez tudo isso, mas aquilo Faltou. que ele precisava fazer por ele mesmo, ele não conseguiu. A gente precisa lembrar esse hospital sobre o que é, né? Vai pessoas, vão doentes para lá, pessoas que realizaram muito na Terra, mas nada em favor de si mesmo, Tudo em favor do outro. né? Ou Como pouco em você favor disse, de si mesmo, né? muito é verdade, né? Mas não fez nada por ele, né? É porque, às vezes, assim, você fazer pelo outro, quando você faz pelo outro, o que que acontece? Como que você fica? Você fica feliz de ver o outro bem. Sim. E aí, quando você fica feliz de ver o outro bem, e aí você vai buscar o seu, aí você fala assim, não, vai doer tanto. Me olhar no espelho, conversar, é melhor ficar... Deixa eu ajudar outra pessoa. A vida de outra pessoa é muito mais interessante. Por quê? Porque eu posso ficar duas, passar um dia, mas eu não estou vivendo a vida dela. Para mim é muito mais fácil. Não estou vivendo, então consigo resolver. Mas e eu, o meu interior? E muitas vezes eu passo uma encarnação inteira assim. É que nem a gente consegue. É que nem a gente consegue sempre resolver o problema dos outros com tanta facilidade, mas o nosso mesmo, a gente. Nossa, mas se eu fosse você fazer isso, fazer aquilo, que aí você ia melhorar, mas os nossos mesmo vai só postergando, né? Porque assim, por que a gente vê o do outro mais fácil? Porque a gente não está sentindo, né, o que ele está sentindo, eu acho. Quando a gente sente na pele, dói mais, né? Aí a gente fica assim, né? Eu vou. Não vou. Vou para o meu enfrentamento, porque o enfrentamento é só eu comigo mesmo, né? Eu comigo mesmo.
Ah, não, deixa para amanhã. Amanhã eu vou estar mais descansada e eu resolvo isso. Aí chega um outro aprendizado de uma outra pessoa. Não vou ajudar esse, que esse daqui tá na, né? Nossa. Coitado, né? Tá passando por uma dificuldade tão grande. E eu passei uma encarnação. Algo mais? Tem aqui no Ah, final da página, Ah, no parágrafo que começa, não se trata de hipocrisia, e sim de orgulho. Através dos papéis sociais que representamos perante a coletividade, enredamo-nos em complexo processo psicológico e emocional. Raríssimos homens públicos conseguem expressar-se com honestidade emocional à sua própria consciência. Quase sempre escondemos nossa sensação de inferioridade e impotência atrás dos cargos que impressionam a multidão, com ideias de grandeza e valor espiritual. De minha parte, essa atitude onerou-me com conflitos medonhos que até hoje me perturbam a marcha. Aí o Marcondes pergunta, né? Como vencer tal prova? Também tive minhas derrotas nessa área. Aí o H fala, né? Aprendendo o auto-amor. Quando nos amamos como somos, não encontramos motivos para nos encantar com exterioridades. A vida espiritual revela-se como sendo uma caixa de surpresas para o nosso entendimento. Por mais dilatadas informações doutrinárias, sempre haveremos de rever e ampliar muitos conceitos nesse campo. Aí ele continua dando as orientações para o Marcondes, né? Muito interessante. Mas aí, assim, você vê que ele fala, ó, quase sempre escondemos nossa sensação de inferioridade e impotência atrás de cargos que impressionam a multidão, com ideias de grandeza e valor espiritual. Nossa, aquele orador, aquele médium, aquele presidente do centro. Nossa, você viu o trabalho? É ali que a gente está. Por que a gente, assim, o que Jesus foi o nosso exemplo, né? Porque ele é o nosso exemplo maior. Ele era humilde da forma como andava, com as suas roupas, com as suas vestes. Era humilde no falar, tinha muito conhecimento, mas trazia uma humildade, conversava com todos. Mas muitas vezes a gente inicia dessa forma humilde, mas a gente, com tanta gente falando, massageando esse ego, de repente a gente veste uma capa, uma máscara, a gente acaba assumindo isso. E como a gente não se olha, né, não faz essas reflexões todas, quando a gente vê, a gente já vestiu totalmente. A gente está cheio de máscaras. E a gente é o máximo. A última bolacha do pacote toda amassada, toda esfareladinha assim. Né? Aí tomo tombo. Né? Aí tomo tombaço, porque onde que eu tô? a pior coisa que pode acontecer para nós é nós acreditarmos que nós somos bons, os melhores, né? Daí a gente já começa a ficar fraco. Bons de luz nós somos, né? Assim, mas Não somos. estamos tentando, estamos buscando. A gente é lanterninha, gente. A gente é lanterninha, pensa assim. A gente é lanterninha. Nós somos só um pingo de luz. Um pingo. O nome é assim. Obrigada, Ruiz. A gente não, foi ele que deu, não fomos nós, sabe? Vamos dar um nome. Não, ele já trouxe. Foi ele que trouxe, né? E toda vez que você precisar, se você começar a achar que o trabalho está indo bem, pensa no nome do Quem nós somos? Um pingo. pingo. Um pinguinho. Mas o que ele fala aqui, que esses conflitos medonhos perturbam a marcha, né, dele, mas perturbam a marcha da gente também. E tem momentos que vêm as coisas que a gente está tentando esconder, está tentando dizer, não, está tudo bem,
já passou, já foi, mas quando volta, olha, aí é horrível. Que vem aqui na boca, né? Eu falo, e agora, o que eu faço? E agora, quem vai me socorrer? Não é o Chapolin Chaves, Colorado Deus não existe. Chapolin Ele não Colorado. existe mais. Chapolin. Ele não existe mais. Não tem Então, nem o isso Chapolin. dói mesmo. Acho que é por isso que a gente foge, né? Porque Tenta traz um... esconder. Só que um mal-estar, né? A gente fica ruim pra caramba. Mas aí, assim, vamos parar para pensar um pouco nisso. Todos nós temos um senão lá. 1, 2, 3. Mas não era aquilo que a gente podia fazer naquela época, não era o nosso entendimento. Se a gente tivesse essa maturidade que a gente tem agora, esses 30, 40 anos atrás, não seriam diferentes? Seriam. Sim, aí é que a gente tem que certeza que fazer sim. o encontro com a nossa sombra, com o meu homem velho, abraçar. Acolher, tudo bem, foi, pega essa essência, ó, aprendi, tá aqui, ó. Mas vai viver feliz. Porque é isso que o Tupã falou para Mônica. Quando ele falou assim, o grande problema quando se desencarna, ninguém vem cobrar. Ninguém. É a consciência de vocês. Vocês começam a se cobrar. E aí vocês vão para onde que vocês estão se cobrando, porque a gente começa a se punir. Não existe ali. Não existe o tribunal do julgamento. Deus não está sentado naquele trono gigantesco julgando as pessoas que desencarnam, dizendo se vai para o inferno ou para o céu, né? E aí onde que ele fala, se a gente conseguir trabalhar com essa consciência, entender, eu estou errado, eu fiz, né? Mas era aquilo, então, eu me perdoar. É por isso que a gente fala, o perdão, o mais importante é a gente se perdoar. Calma, ó, o que eu fiz quando eu tinha 15, 18, 20, 25 anos, como eu era. Olha a minha maturidade, olha como eu enxergava a vida. Olha como eu sou agora. Então, assim, a gente abraçar realmente. Eu aprendi. E ficar feliz com a gente está andando. Só o fato de a gente estar olhando para trás e falar assim, puxa vida, eu podia ter feito diferente, já demonstra o quanto que a gente cresceu, não é verdade? Não é? Fazer diferente a partir de agora, né? Acho que esse é o ponto, sabe? Não é a gente ficar desculpando as coisas erradas que a gente fez, não é isso. Mas entendendo o que a gente fez, porque era nosso ser, nós éramos daquele jeito, hoje nós somos diferentes. A Maria Rita acho que vai falar alguma coisa. Oi, Maria Rita, fala. Não, é que eu não posso dar spoiler. Eu estudei o tema do acolhimento De amanhã? do amor. De amanhã. E tem a parte da depressão, né? Que a gente fica ligada no passado, ou a ansiedade, que fica pensando só no futuro. E a gente fica aqui vazio no dia de hoje. E é hoje que é o presente, é hoje que a gente tem que trabalhar. É hoje que a gente fiz vive. besteira. Exatamente, É hoje que fiz besteira. Exato, eu fiz besteira no passado, muita. E é difícil acolher. Mas é difícil acolher, Valéria. Então, mas pensa Eu me bem. acolher. A gente até acolhe, mas aí de repente a pensa gente bem. lembra. A gente lembra de um desatino qualquer que cometeu há 50 anos atrás, e aí toma aquele, sabe aquele choque assim, não é, Maria? Lembrou naquela, oh, meu Deus, fiz isso. Aí, né, a gente de vez em quando tem um choque de realidade assim. Mas não são esses pequenos erros que solidificam aquilo que a gente é hoje? Se a gente não cometesse esse erro no passado, provavelmente a gente estaria cometendo hoje, porque a gente não tinha aprendido. Não é verdade? Então, é assim, é a mesma coisa que você fala assim, eu tenho para ir para o céu, eu vou pegar essa escada aqui. Aí quando você está lá na metade, você olha e fala assim, nossa, quanto degrau eu pisei, não devia ter pisado nesse degrau. Claro que devia, senão você não chegava no ponto onde que você está. Cada erro que a gente comete, cada acerto é um degrau do nosso crescimento espiritual. Então,
Se a gente olhar para trás e ver um monte de degrau que a gente pisou, a gente não deve ficar triste. A gente fala assim, puxa vida, eu passei por ali. Bom ou ruim, tropecei no degrau, bati o joelho no chão, ralou. Tudo bem, bate a poeira, levanta e continua subindo. Assim me fez lembrar. Mas assim, desculpa. É muito bonito falar isso, não é verdade? O problema é a gente conseguir sentir. Então, eu estou falando isso para vocês, mas não significa que eu não fico nas minhas olhadas para trás e falando assim, nossa, escorreguei ali e fico me punindo por causa disso. Não, mas eu estou tentando me convencer de que isso é certo, entendeu? A imagem da estátua de sal é isso. Não olhe para trás. A história de Ló, né? A esposa de Ló. A esposa de Ló. Não olhe para trás. O que é passado é do passado. Olhou, se tornou. Olhe só para frente. Olhe para frente. Por quê? Mas aí, assim, a gente olha para frente, mas a gente quer olhar para frente daqui a 10 anos. Aí vem que a Maria Rita estava falando do spoiler de amanhã. Então, assim, amanhã a gente vai conversar bastante, porque é isso. Assim, e aí, a gente não vive nem de um lado, a gente não vive nem do outro, porque aquilo que a gente tem que ver, a gente não vive. Por quê? Porque a gente não está confortável com a gente mesmo. A gente ainda não conseguiu se abraçar. É verdade. Porque se a gente conseguisse assim, tá, eu sou desse jeito, eu sou feliz, eu falo demais, eu sou desse jeito, né? Eu me aceitei. Aí se o outro fala, mas tu é faladeira, né? Tu é toda destrambelhada. E não se sentir ofendida com isso, porque eu sou. É a história do Tarzan. Você vem vindo num cipó e pega o outro. Aí você não, nem segura um, nem segura o outro, mas fica olhando da árvore que você saiu para a árvore que você vai. Fica parado no meio lá, que nem um tonto, né? Estátua de sal. Caramba, olha qual cipó que você quer soltar. Não que você tem que soltar, mas aquele que você quer soltar. Porque às vezes você não está preparada para chegar na outra árvore. E você resolve soltar o cipó que te leva para outra árvore. Você volta para a primeira. É ruim? É bom? Sei, cada um faz a sua escolha, não é verdade? Mas o presente é o momento onde que a gente está segurando 2 cipós. Está na nossa mão escolher qual cipó a gente quer continuar segurando. Entendeu? Bora lá, gente, 6:02. Então a gente vai... Paramos aqui no... Como o Senhor, vencer? aqui já falou. O senhor poderia, né? O Senhor poderia dar-me uma noção clara desta questão?